Sim, alô, alô, já cheguei, já estou aqui, pronto, preparado para contar mais uma história belíssima, uma história onde eu vou destacar a força de um profissional que tem se tornado muito comum nos últimos dias. E é um profissional que faz parte da minha vida, porque eu uso esse serviço diariamente e muita gente que está me ouvindo também usa. E hoje nós vamos entender como é que é a vida de um profissional assim, tá? Então não perca, a história está pronta, está preparada, e as aventuras vividas por esse profissional, histórias lindas, ele faz questão aqui de contar. Tá tudo certo. Mas antes de eu começar a história, eu quero fazer um apelo para você, porque o YouTube testa o canal através dos membros. O YouTube classificou o nosso canal propício a ter membros. Não são todos os canais não, viu? O YouTube tem uma regra específica para isso, para liberar, e liberou para que o nosso canal tenha membros. O que é ser membro? É assinar pelo canal, sabe? É confiar no canal, é gostar do conteúdo, é apoiar o comunicador, no caso o Paulinho Boa Pessoa, é você me apoiar. Quando você se torna membro, você está dizendo, eu tô com o Paulinho Boa Pessoa e não abro. Com o Paulinho Boa Pessoa eu digo, fechou? Fechou, tá fechado. Então, venha ser membro do nosso canal. Eu preciso muito de você. Isso vai me valorizar junto ao YouTube com o canal passará a ser propalado e nós vamos chegar a muito mais pessoas e muito mais histórias chegarão até nós. Seja membro do nosso canal. Venha que venha com tudo. Eu posso te esperar? Sim, tem um custo, eu digo que simbólico, R$ 7,90 por mês. É um custo simbólico, mas eu reconheço que tem gente que não pode e tem gente que pode. Se você puder, venha e seja você também assinante do nosso canal. Assine pelo nosso canal, vai ser uma honra muito grande. Vou te esperar logo abaixo do vídeo, tem opção para ser membro, tá? Ou pode mandar um valeu demais, sabia? Tem os super stickers, você pode mandar um super stickers ou um valeu demais aqui pro canal. É a forma que você diz assim pro YouTube, estou com esse canal e não abro. Fechou? Isso posto, prepara o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de hoje aqui no canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, o seu amigo Reginaldo. Tudo bem, Reginaldo? Paulinho, eu não sou um cara velho assim. Eu sou o chamado... chegando à meia idade. Não cheguei ainda totalmente. Depois você pode inclusive revelar quantos anos na verdade eu tenho. Sou casado com a Mônica, a mulher mais paciente do planeta. Gozado que a Mônica do desenho, do Maurício de Souza, ela é assim, irritada, ela é brava às vezes, nervosa, mas a minha Mônica é paciente, é calma, é tranquila. Eu sou pai de 3 moleques, 3 meninos que parecem ter nascido com um turbo no sangue. E por isso que a Mônica tem que provar toda a paciência e a calmaria dela. O Vinícius, o Tiaguinho e o Danilo. Ser pai já é uma aventura por si. Por si próprio já é uma grande aventura ser pai. Mas ser motorista de Uber então... Ah, meu Deus do céu. Você sabe que os passageiros são os mais aleatórios possíveis, né? E os mais diferentes. Você sabe que, sendo motorista de Uber, eu vou dizer uma coisa para você com toda a franqueza. Acaba me divertindo bastante. Bom, às vezes eu também até me irrito. Às vezes eu até fico também nervoso.
Mas eu vou contar para você a minha história. Eu comecei nessa vida de aplicativo, motorista de aplicativo, faz 5 anos já. É tempo. Saí de um emprego, aliás, eu trabalhava num lugar que eu acreditava que eu jamais poderia sair dali. Mas eu não gostava do que eu fazia, não. Mas eu precisava do dinheiro que eu ganhava ali para o sustento da minha família. E eu fui tocando ali o barco durante um tempão. Até que teve lá um pequeno desentendimento e foi aí que eu saí daquele trabalho. Fiquei com medo. Oh, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer, né? Agora o que eu vou fazer? Precisava ganhar o dinheiro, sustentar minha família. Até que alguém disse assim pra mim: Reginaldo, você tá precisando de ganhar um dinheiro agora? Eu tô. Lógico que eu tô, porque você tem alguma coisa pra mim? Olha, eu não tenho, mas eu tenho uma ideia. Vai ser Uber. Vai ser Uber. Uber? Eu? É você. Assim, taxista? Quase. Mas isso dá dinheiro? Será que não é perigoso? Entra qualquer pessoa no carro? Não há risco? Olha, risco há em tudo que você fizer na sua vida. Obviamente que tem risco. Mas é preciso arriscar, né? E olha, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, eu já vivi cada coisa nesse carro que dava até para eu escrever um livro. Porque eu acabei seguindo aquela ideia que me deram e eu fui ser motorista de aplicativo. Meu Deus do céu, uma verdadeira aventura. Pode ter certeza disso. Ah, isso tem me rendido boas conversas com os amigos, com familiares. E hoje eu resolvi te escrever para trazer assim um apanhado geral de muitas coisas que eu estou vivendo aqui no meu carro. Minha rotina começa bem cedo. Eu acordo antes do sol nascer. Ou melhor, eu acordo com o Danilo, meu filho, pulando da cama, dizendo que sonhou com um dinossauro que jogava futebol. A Mônica, minha mulher, já na cozinha, fazendo café. Aquele jeito dela, prendendo o cabelo assim num coque em cima. E os meninos já brigando. Você sabe como é? São 3 moleques. Você imagina como é que é? 3 moleques. Tem pãozinho pra todo mundo, mas você sabe, é a briga pelo maior pedaço, o melhor pedaço do queijo. Tomo então meu café, beijo a minha esposa, a Mônica, e ouço dela um sincero: vai com Deus, amor. Vai com Deus, amor. É quase sussurrado assim. E aí eu parto pro volante com meu companheiro de estrada, um Sandero prata. Eu acho que a maioria dos motoristas de Uber tem um Sandero. Ô Paulinho, é o carro, sabe? Eu não tô fazendo propaganda do carro não, hein, Paulinho? Depois você não me manda a conta não, hein? Mas Sandero, sei lá, é o carro da batalha. Eu diria que é o Fusca de antigamente, vai. Sandero, esse Sandero já viu de tudo comigo. Desde declarações de amor até pedidos de socorro. Quantas coisas, meu Sandero. No comecinho do dia, eu pego muito passageiro indo pro trabalho. O pessoal geralmente tá quieto, sonolento, mas tem uns que até gostam de conversar. Teve uma vez que entrou uma senhora, devia ter mais ou menos uns 70 anos, cabelo azul. Sim, azul. E um óculos que parecia binóculo. Não é comum uma pessoa com 70 anos com cabelo azul, mas ela tinha o cabelo azul. Outra coisa diferente nela: moço, eu faço questão de sentar no banco da frente, tem problema pro senhor?
Não, normalmente todo mundo quer o banco de trás. Mas ela fez questão do banco da frente. Ok. Pra mim, sem problema. Teve que dar aquela ajeitada no banco. Ajeitou a bolsa no colo e já foi soltando. Toca pra clínica do Dr. Arlindo. Se eu não chegar a tempo, a minha lombar vai virar areia. Eu dei risada e falei, pode deixar, dona. É Zuleide o meu nome. Mas pode me chamar de Zuzu. É Zuleide, mas todo mundo me conhece como Zuzu. Era como o meu falecido também me chamava. Ela disse com um sorriso assim no rosto e um perfume tão forte que quase eu precisei abrir o vídeo. Quase eu precisei abrir o vidro do carro. E respondi, tá certo, dona Zuzu. Tá preparada para enfrentar o trânsito de São Paulo? Vamos nós. Trânsito? Meu filho, eu sobrevivi a 3 casamentos. Escuta aqui que eu vou te falar. Como é o teu nome? Reginaldo. Reginaldo, eu sobrevivi a 3 casamentos, meu filho. Você acha que eu não vou sobreviver a trânsito? Isso pra mim é férias. Toca, motorista. E foi assim até o final da viagem. Ela me contou a vida inteira dela em 20 minutos. Ela era cabeleireira aposentada, já tinha descolorido o cabelo de uma noiva, o cabelo descolorido inteiro, sem querer. Dançava samba toda sexta-feira no clube da terceira idade e que agora estava aprendendo mandarim porque queria viajar para a China antes de fazer 80 anos. No final me deu um bombom, um sonho de valsa e falou: para adoçar o seu dia, Reginaldo, você merece. Quase chorei de rir e de emoção. Coisa linda. Afinal de contas eu pensei, caramba, 70 anos. E ela tá aprendendo mandarim. Ainda quer viajar para a China. E às vezes a gente reclama, tendo bem menos idade do que isso e querendo desistir de tudo. Ah, sim! A dona Zuzu se tornou a Zuzu do cabelo azul. Quase que rima. É uma rima por aproximação. A dona Zuzu do cabelo azul acabou se tornando um exemplo muito grande para mim. Mas nem tudo são flores. Tem situações mais, digamos, inusitadas. Tipo aquela vez em que eu peguei um casal que claramente tinha brigado antes de entrar no carro. Você sente o clima estava pesado, que até o GPS travou. Já vieram com aquela energia pesada, sabe? Negativa. O cara entrou assim no banco de trás, com os braços cruzados, a cara amarrada, parecendo que ele tinha chupado um limão. A moça entrou do outro lado, batendo a porta com tanta força que até o carro deu uma balançada. E eu mandei... boa noite, pessoal. Eu tentei quebrar o gelo com o meu melhor tio, o meu jeito tiozão de ser, aquele tiozão simpático, sabe? O melhor tio do mundo. Boa noite, pessoal. E o silêncio mortal. Só o som do motor do carro roncando. Confirmando o destino, Pedro Álvares Cabral, eu falei o número. Tudo certo, né? A mulher respondeu, seco. Só isso, Tipo assim, e cala a boca. E cala a boca. Você quer saber por que eu tô bravo, Gustavo? Ele olhou pro teto. O Gustavo não sou eu sou Reginaldo. Obviamente, eu tava falando com o cara lá no banco de trás. Você quer saber por que eu tô bravo, Gustavo? Ele olhou assim pro lado, pro teto, pro chão, pra mim, pelo espelho retrovisor, mas não respondeu nada pra ela. Eu tô brava porque você curtiu a foto daquela piranha, Gustavo. Eu quase bati no poste assim de susto. Você não começa, Vanessa? Foi sem querer.
Ah, foi sem querer? Você ficou sem querer no coração, foi? Clicou sem querer. Você clicou ali na base do sem querer. Você tropeçou no celular e ele ligou sozinho. Ele clicou sozinho. Gente, eu virei então um espectador. Eu pensei até em pausar a viagem. Sabe quando você quer pausar uma conversa do WhatsApp? Como se fosse possível pausar assim a viagem? Eu tava ali, dirigindo igual a um robô, olhos arregalados, de vez em quando no retrovisor. O casal não se importava comigo, era como se eu não existisse. Era como se eu não estivesse ali. E ainda comentou: linda como sempre. Ela toda linda, lógico, só não faz nada, não lava uma louça, não sabe o que é cozinhar, as unhas perfeitas, linda, linda e maravilhosa. Você quer, Gustavo, me fazer de palhaça, né? Foi só a educação da minha parte. Ah, educação! Então da próxima vez comente linda como sempre, mas não mais como o seu namorado. Eu tô falando por educação. Acrescente isso no teu comentário. Eu tava torcendo, sabe, pra algum dos dois pedir pra descer assim no meio do caminho, mas não. Eles foram discutindo o caminho inteiro. E quando chegaram ao destino, pasmem, os dois se olharam, se abraçaram e ainda por cima deram um beijo daqueles de novela das 8. Ah, tenha santa paciência. Eu pensei comigo. Achei que eles fossem se estapear. Achei que fossem se agredir. Isso é comédia? Tiraram uma com a minha cara? Será que me gravaram a minha reação? Eu fiquei pensando em tudo. Era uma peça de teatro e eu nem ganhei o ingresso? Era ensaio? Agora, engraçado mesmo, foi o dia de uma chuva brava. Eu estava num ponto esperando a chamada, os vidros todos embaçados, quando tocou uma corrida ali perto. Eu aceitei a corrida. E quem entra no carro? Um rapaz todo ensopado, parecia que ele tinha tomado banho de roupa. Ele segurava uma sacola de papel completamente encharcada, pingando feito uma torneira mal fechada. Boa tarde, ele disse, e sorridente, escorrendo água até da orelha. Boa tarde, tudo bem aí, parceiro? Que situação, hein? Eu falei já, meio rindo. Eu tô ótimo, mano. Só um pouco molhado. Mas é que eu vim salvar o meu rango, disse ele levantando triunfante a sacola. O que tem aí? Um frango assado com farofa e tudo. Falou como se estivesse mostrando um troféu. E por que ele tá pingando? Ah, molhou com a água. Água da enxurrada. Mas eu salvei. Foi tipo missão impossível, mas eu consegui. E você vai comer assim mesmo? Você vai comer o frango assim mesmo? Ué, claro, mano. Eu não ia desperdiçar. 30 conto eu paguei, não dá não. E ele respondeu com o maior orgulho do mundo. Ele foi narrando toda a operação com detalhes cinematográficos. Eu tava atravessando a rua, aí veio um carro splash e molhou tudo. Eu escorreguei, a sacola voou e eu vi o frango girando no ar em câmera lenta e eu mergulhei e peguei no ar igual o Simba no Rei Leão. Só faltou a música tocando. Eu ri tanto que tive que encostar o carro no acostamento. As lágrimas até escorriam. Ele terminou o relato dizendo: só espero que o frango tenha sobrevivido. Senão hoje vai ser só arroz e emoção. Porque em casa só tem mesmo uma panela de arroz. Sabe, esse tipo de passageiro faz o meu dia ser diferente. Aí eu lembrei da Mônica, a minha mulher que fica em casa me esperando com arroz, com feijão, com bifinho. E ela coloca uma cebolinha no bifinho, ela faz uma saladinha de tomate.
temperada gostosamente, coloca-se um pouquinho de coentro na hora para ficar fresquinho, como eu gosto. E eu fiquei pensando naquele rapaz, só tinha uma panela de arroz em casa. E ele foi buscar um frango assado com farofa. Vai ver que só tinha aqueles 30 que ele havia pago no frango. Afinal de contas, ele não ia perder o frango que até caiu na enxurrada. Já pensou como as pessoas são diferentes uma das outras? Sabe quando que eu comeria um frango daquele? Não, eu não comeria nunca. Mas ele estava vibrando por ter salvado o frango. Bem, aí teve uma madrugada que entrou um grupo de 3 amigos bêbados no meu Sandero prata. 2 homens e uma moça. E eles estavam rindo à toa, cheio de histórias, tropeçando nas próprias palavras e cheirando a vodka com energético. Um deles, o mais animado, um sujeito alto, cabelo desgrenhado e óculos torto no rosto, virou para mim e disse com a maior serenidade do mundo: motorista, fala uma coisa aí, mas fala sério. Você acredita em Aliegínia? Aliegínia? Não. Ele estava bêbado, ele não ia conseguir falar. Aí eu ajudei. Se eu acredito em alienígena. Aliegina. Aliegina. Você acredita? Como não rir? Como não rir de bêbado, Paulinho? Olha, depois das coisas que eu vejo nesse carro, eu respondi para ele: eu acredito em tudo. Ele riu alto, daquele jeito que ecoa no carro inteiro, e apontou para o amigo que estava quase deitado já no banco de trás. Esse aqui, ele viu um ET, aliegina, eu de novo respondo, alienígena. Ele viu um ET. Aí o camarada deu uma reagida, assim, que estava quase deitado no banco de trás, e falou: eu vi sim, vi. O outro respondeu, levantando o dedo no ar, como se fosse dar uma aula. Era uma luz assim, verde, piscando no céu. Começou a vir assim atrás de mim, assim, aquela luz verde veio aproximando. Eu tô falando pra ele que foi a viatura da polícia, foi a viatura da polícia atrás dele. Falou a moça. E não suportando a história e rindo à vontade. Mas o rapaz, não tem nada de polícia. E a conversa foi ficando cada vez mais absurda. E ele chegou ao cúmulo de me dizer: o ET falou comigo, mandou. A mensagem não foi assim uma fala como eu tô falando com você, foi por Bluetooth. Bluetooth. E tentaram filmar, mas só apareceu a selfie deles assim no espelho. E o que ele falou? Falou que a minha missão é bonita. O quê? A minha missão é bonita. Olha, eu não gosto de levar bêbado no meu carro, mas aqueles 3 valeu a pena. Eu até lamentei que o percurso foi pequeno e eles logo tiveram que descer. Foi a viagem mais engraçada. E quando nós chegamos ao destino, eles me aplaudiram por eu ter escutado a história deles. Um deles até tentou me dar um bombom, mas acabou caindo no tapete do carro. Bêbado é uma bênção. É um ótimo roteirista de ficção científica. Só é problema quando chega em casa, né? Eu fiquei pensando comigo: quem tá esperando esses caras, hein? Essa moça e esses 2. Já pensou se for uma mãe? Um pai? Filho? Eles deviam ter uns 40 anos.
Podiam sim, lógico, ela ser mãe e eles pais. Deve dar uma tristeza. Só fica engraçado para quem dirige o Uber, né? Bem, uma vez eu peguei uma moça grávida. Essa moça grávida entrou já no carro chorando, encolhida no banco da frente e com as mãos tremendo no colo. Eu entendi que ela entrou no banco da frente porque ela queria mais espaço, porque ela estava com aquela barriga, sabe, imensa. Tanto que ela jogou assim o banco lá para trás mesmo. Aí eu entrei no modo pai na hora, automático, como se o instinto batesse no volante assim junto comigo. E quando eu vi a moça chorando, ela jogando aquele banco lá para trás, aquele barrigão, eu falei pra ela: tá tudo bem, moça? Tô indo pro hospital. Eu tive um sangramento, eu tô com medo. Eu tive um sangramento. Ela falou com a voz embargada. Eu diminuí a velocidade, eu liguei o pisca-alerta e eu fui conversando com calma, tentando acalmar a moça. Eu contei pra ela sobre os meus filhos, sobre a Mônica, sobre como foi o nascimento do Danilo, que quase nasceu também assim num carro indo para a maternidade. Que aquilo talvez não fosse absolutamente nada, que ela tivesse calma e que eu a levaria com segurança até lá. E o Danilo, meu filho, era entre os três o mais arteiro e o mais carinhoso também, e a gente nunca esquece o primeiro chorinho, viu? Vai dar tudo certo com você. É o seu primeiro? É o meu primeiro filho, é o meu primeiro filho. Quando chegamos no hospital, eu não consegui deixar aquela moça lá sozinha. Quando chegamos no hospital, ela me segurou pela mão, os olhos cheios d'água, e falou: obrigada, motorista, por ter me trazido aqui. Meu nome é Reginaldo. Reginaldo, você não tem ideia do quanto você me ajudou. Calma, eu vou descer com você. Eu corri, pedi a cadeira de rodas para a atendente do hospital, que veio com a cadeira de rodas. Coloquei a moça na cadeira de rodas. E eu conduzi a moça até a portaria, até a recepção do hospital. E lá, uma das atendentes falou: o senhor é o pai? Ela olhou para mim, a moça. Eu falei: não, eu sou o motorista do Uber. Eu vim trazê-la até aqui. Ah, muito bem. Eu preciso do documento. Como ela estava na cadeira de rodas, eu peguei o documento de identidade dela, mostrei para a moça, e ela foi me informando a respeito do plano de saúde que ela tinha. E quando eu vi que estava tudo resolvido com a recepcionista, ela já seria atendida, eu fui me despedir dela. E ela me falou: eu queria tanto que o pai da criança fosse parecido com você, mas ele me abandonou. Eu tô sozinha aqui. Vi que ela foi atendida pela recepcionista e conduzida por aquele corredor, mas eu fiquei com o nome dela. Cheguei em casa, conversei com a Mônica. Falei com a Mônica. E falei: Mônica, eu queria que... Vamos lá. Vamos visitar essa moça? Você sabe se é menino, menina? Não, eu não conversei isso com ela. Mas a gente pergunta na recepção antes. E lá no hospital tem sempre um monte de lembrança e a gente pode optar. Vamos? E a Mônica foi comigo. Por incrível que possa parecer, eu vou resumir a história porque foi belíssima a partir daí. A moça teve uma menina. Teve uma filha, Isis.
Linda, menina linda, linda, linda. E adivinha, eu e a Mônica nos tornamos os padrinhos dela. Como diz o Danilo, meu filho, os madrinhos. O pai, você e a mãe ficou madrinhos daquela moça, né? Viramos os madrinhos. Você vê que coisa. É um trabalho ser um motorista do Uber, como tantos outros. Mas que de repente te dá uma oportunidade de ser... acaba tendo uma função social. O motorista de Uber, como o de táxi, como o de ônibus, o motorista que atende o público, como os demais motoristas, um caminhoneiro, nós acabamos tendo uma função social. Porque a gente tem contato com as pessoas no nosso trabalho, e é um contato direto, estreito e no momento de socorro. Eu e o meu Sandero prata. Eu recebi uma chamada. Um dia me dirigi ao endereço, estacionei em frente ao prédio, liguei pisca-alerta e fiquei esperando. Chovia, e a chuva tamborilava forte no teto do meu Sandero. A rua já começava a dar sinais de virar um rio. Isso aqui enche, hein? Porque às vezes você vai num lugar que você não sabe, a enchente... Você já viu como é que é enchente de rua, Paulinho? É rápida demais. E aí, de repente, eu vi a água subindo. Foi aí que eu vi, vindo na direção do carro, uma mãe tentando equilibrar um guarda-chuva todo torto. E o menino puxando o capuz do casaco com cara de quem tinha planos perigosos. E uma garotinha com capa de chuva rosa que mais parecia uma mini astronauta recém-chegada de Marte. Eles entraram no carro. Mãe, o rapaz, o menino, a menina. Eles entraram no carro com aquele cheiro de chuva misturado com pipoca de infância. O menino do nada começou: moço, se a gente morrer, vai pro céu ou vira peixe? Achei a pergunta estranha. Como é que é? Se a gente morrer, a gente vai pro céu ou vira peixe? Eu dei uma risada nervosa, ajustando o retrovisor. Não, ninguém vai morrer. Eu acho que nós só vamos chegar ao nosso destino mesmo, parceiro. Tá com medo da chuva? Medo? Tenho medo, eu gosto. Só não gosto do raio, que parece que vai levar embora que nem um raio-x. A mãe, tentando manter a compostura no meio da bagunça, lançou: Henrique, menos, por favor, tá? Deixa o moço dirigir em paz. A garotinha, que então só observava tudo com os olhos de coruja curiosa, apontou pro limpador do para-brisa e soltou: tio, seu carro tem pestanas que dançam. Como é que é? Isso aqui, ó. Aí ela apontava para os limpadores: pestanas que dançam. Parece que estão dançando quando chove. Igual a minha tia no TikTok, né, mãe? Eu olhei pelo retrovisor e vi os dois rindo, olhos brilhando como se estivessem numa montanha russa. E mesmo com o caos lá fora, a rua parecendo um rio barrento, o vidro embaçado, o trânsito engarrafado, aquelas duas criaturinhas estavam achando que estavam num parque de diversão flutuante. De repente, o Henrique me solta mais uma: moço, você já ficou preso no alagamento? Eu respondi com serenidade de quem já viu coisas demais. Já fiquei, sim. Uma vez eu quase fui parar no Ceará, de tanto que o carro boiava. Teve até pato me ultrapassando, você acredita? Eles riram. Eu vi que era para fazer um pouco de graça. Riram tanto que a mãe precisou ameaçar confiscar o tablet, com aquele tom clássico de mãe que não acredita mais no próprio poder. Enquanto eu dirigia a 10 por hora, porque o mundo lá fora tinha virado um aquário com rodinhas, o menino decidiu que era hora de virar DJ.
pegou o celular da mãe e anunciou: eu vou colocar a melhor música para esse momento, Titanic. E aí ele colocou My Heart Will Go On, da Celine Dion, no volume máximo e bem no refrão. Aquela música triste tocando, os limpadores dançando feito pestanas, conforme tinha dito a menina. A água subindo e o menino gritando no banco de trás: segura o leme, capitão Reginaldo, vamos afundar com estilo. E eu não sabia se ria, se chorava ou pulava do carro com uma boia na mão. Foi então que um raio caiu tão perto do carro que até deu uma balançada. Sério. Senti a alma do sandeiro dar um espirro. A menininha colocou a mão na boca e gritou: socorro! Deus tá bravo com a gente! E o Henrique, cheio das respostas: calma, mana! Ele só tá tirando selfie com flash. A mãe, já completamente rendida, deu de ombros e virou pra mim, cansada, mas rindo: Reginaldo, depois dessa corrida você merece um diploma de pedagogo, nadador e santo, viu? Tudo isso junto. E fomos rindo até o destino. E eu pensei como as pessoas são diferentes. Aquelas duas crianças falaram de coisas que meus filhos, os três, jamais falaram. Quando chegamos ao destino, os dois saíram do carro como se estivessem pisando num tapete vermelho, mas era só uma poça gigante. Pularam dentro com prazer, jogando água para todo lado, e a garotinha ainda virou para mim com um tchau animado: tio, você é o melhor Uber aquático do mundo, tio. Fiquei ali parado por um segundo, vendo eles se afastarem, enquanto a chuva ainda caía, filho. E pensei: tem corrida que vale mais do que dinheiro. Essa família me fez rir. E foi então que caiu outra corrida no meu celular. Tem um sinal característico das corridas, e quem já usou Uber sabe qual é. Quando eu olhei, era um pai pedindo um carro para levar o filho ao dentista. A chuva ainda grossa, caindo pesado, como se São Pedro tivesse derrubado um balde gigante do céu. Mas eu fui, faz parte. Cheguei ao endereço e fiquei esperando com o pisca-alerta ligado. Alguns segundos depois eu vejo uma cena digna de filme. O pai vindo correndo com a capa de chuva esvoaçante e o menino de baixo segurando na mão dele. Os dois pareciam personagens de um desenho animado fugindo de uma enchente. O garoto, que devia ter mais ou menos uns 9 anos, entrou no banco de trás todo molhado, tirou o capuz e fez uma careta como se tivesse mordido limão azedo. Hoje é dia de tortura. Dentista. Eu não gosto de dentista, disse ele com uma seriedade dramática. O pai riu, batendo de leve no ombro do filho. Fala isso na frente do doutor para você ver só. Não falo não. Eu vou sorrir, fingir que eu sou feliz, respondeu o menino cruzando os braços como se tivesse aceitado o destino com resignação. Eu olhei pelo retrovisor e perguntei: tá com tanto medo assim, parceiro? Não é medo. É que ele gosta de furar a gengiva das pessoas e dizer que é só uma picadinha. Picadinha uma ova. É tipo vacina, né? Vacina no dente. Isso é o fim da infância da gente. Caímos na risada. O pai fez um sinal da cruz e falou: que Deus nos proteja e que ele não tenha comido doce escondido. É sempre o que eu te falo. Depois de escovar o dente não pode comer doce, senão vem cárie. Aí a dor de dente e a necessidade urgente do dentista. O menino arregalou os olhos. Foi um brigadeiro só, pai. Eu tinha trazido da festa. Seguimos rindo, até que no meio do caminho caiu uma daquelas pancadas de chuva que a gente nem vê de onde vem. O limpador do para-brisa parecia estar dançando frevo agora. E não era mais como dissera a menininha há pouco. Mas ainda assim, o limpador não dava vida, não dava conta. O vidro começou a embaçar por dentro e por fora.
parecia que estava jogando baldes de água em cima do carro. E então, pof! Um barulho seco, abafado, meio arrastado. E falei já sabendo o que era. Pneu. Pneu. Encostei no acostamento com cuidado, sinalizei o carro e o pai já se adiantou. Reginaldo, precisa de ajuda? Não, tranquilo, eu só vou trocar o pneu rapidinho. Falei confiante, como quem tá indo dar um bom dia para um vizinho. Mas bastou eu abrir a porta e colocar o pé para fora, pluft, pisei numa poça que cobria meu tornozelo, água gelada, igual o abraço de sogra em dia de briga. E dentro do carro, escuto uma gargalhada gostosa. Olha o Uber fazendo hidroginástica. Não aguentei e comecei a rir também. Mesmo já com a meia ensopada e a barra da calça idem. Fui até porta-malas, tirei o step, a chave de roda e comecei a troca ali mesmo, com a chuva pingando na testa como se fosse castigo divino. Enquanto eu me agachava para levantar o carro, escuto o menino berrar lá dentro: tio, se vier um raio, faz pose de super-herói. Tipo o Thor, completou o pai rindo. O pai era igual ao filho. Isso, só falta um martelo na minha mão. Aliás, eu peguei até um martelo mesmo nessa hora. O martelo estava lá no porta-malas. Eles riram tanto que o vidro embaçou mais ainda. Depois de alguns minutos, ginástica e banho forçado, eu consegui trocar o pneu. Entrei de volta no carro pingando, com a camisa colada no corpo e o tênis fazendo ploc, ploc. O menino me olhou, arregalou os olhos e falou com um tom quase solene: você vai pegar gripe, tio. O pai estendeu a mão para mim com um sorriso. Obrigado, meu Reginaldo. Tem motorista que já teria cancelado e ido embora. E eu respondi para ele: eu nunca abandono uma missão, parceiro. Nem que seja para encarar a chuva, pneu furado, ou um dentista com cara de vilão de filme. Eu nunca desisto do que eu estou fazendo. Eu nunca abandono o meu passageiro. Nós três rimos. Seguimos a viagem agora com o menino cantando o tema de Missão Impossível baixinho no banco de trás. Porque afinal, levar uma criança para o dentista numa tempestade é realmente uma missão digna de impossibilidades e de cinema. A chuva estava desabando com vontade, daquelas que fazem a cidade parecer um copo d'água virado para o chão. Eu já estava quase encerrando o dia, com o banco nas costas pedindo descanso, quando caiu uma outra corrida. Destino, UPA, Jardim Aurélio. Eu conheço muito motorista que não aceitaria essa viagem. Fria, destino, UPA, Jardim Aurélio, fria. Mas eu vi o nome do passageiro: Danilo, igual meu filho. Na hora, meu coração foi tocado. Danilo, destino UPA, Jardim Aurélio. Vou aceitar. Deve ser alguma coisa séria. Joguei o carro pro lado, pisca-alerta ligado, e parei em frente ao endereço: UPA, Jardim Aurélio. Mal desliguei o pisca e vi a porta do prédio abrir com força. Um rapaz desesperado apareceu correndo com o cabelo colado na testa e os olhos arregalados. Nos braços ele carregava uma moça, pálida, a cabeça caída para o lado com o lábio entreaberto. Ele se aproximou, quase tropeçando nos próprios pés. Abriu a porta com uma mão tremendo. Moço, pelo amor de Deus, acelera.
ela tá passando mal. O pessoal aqui da UPA não conseguiu resolver. Eu tô desesperado, eu acho que ela tá morrendo. Moço, pelo amor de Deus, não desista da gente. Corra, o máximo que você puder, corra. Eu nem pensei. Abaixei o banco da frente com tudo para ele entrar ali e já fui batendo a chave no contato. O limpador de para-brisa parecia estar dançando o forró de tão rápido. Mas mesmo assim, mal dava conta de abrir o caminho com a enxurrada. Enquanto eu estava dirigindo na velocidade máxima possível, o alerta ficou ligado. Eu queria avisar que eu estava socorrendo alguém. Tomara que alguém entendesse. E eu ia piscando também o farol alto. E aí eu perguntei o que aconteceu com ela. Eu perguntei, tentando manter a calma enquanto eu puxava o cinto e metia o pé no acelerador. Ela é minha irmã, é uma crise de asma, a bombinha dela quebrou, a gente estava esperando aqui dentro da UPA, o SAMU, não dava mais para esperar, ninguém chega, e ela perdendo oxigênio, eu acho que ela está desmaiada. Eu olhei pelo retrovisor e vi a moça respirando com imensas dificuldades. Sabe quando a pessoa puxa o ar e o ar não vem? O rosto vermelho, os olhos cheios d'água e o peito subindo e descendo num desespero tremendo. E o coração veio à boca, mas eu respirei fundo. Virei piloto de rally. Passei por 2 sinais vermelhos, de que se dane, depois multa eu vejo. Olhando para os lados, claro, eu cortei o caminho por ruas que só morador conhece, desviando de crateras que pareciam querer engolir o carro, e tudo escorregadio, os pneus reclamando, mas eu firme ali. Aguenta aí, Luísa, só mais um pouco, por favor, dizia Danilo. Ele tinha o nome do meu filho, do meu caçula, Danilo. E ele dizia para a irmã, aguenta aí, Luísa, só mais um pouco, por favor. Ela vai aguentar, eu falei encarando a rua. Eu tô levando vocês na velocidade máxima, eu tô praticamente voando. A chuva batia no vidro como tambor de guerra. Cada curva era uma oração. O limpador não dava conta, o trânsito tentava atrapalhar, mas do nada ia parar. Teve um momento que eu não suportei, eu tive que, já que a calçada estava vazia, eu passei pela calçada. Moço, e se a polícia parar, gente? Eu só grito, upa, 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 upa. E depois a gente vê o que acontece. Eu falo que eu tô socorrendo. Upa, upa, upa. Danilo deu risada nervosa, quase um soluço. A moça tossiu forte. O som rasgando o peito dela e o meu junto. Acelerei mais. Numa curva, a roda derrapou, o carro deu uma dançada e eu segurei no braço, no instinto e talvez na fé. Força, Luísa, ele sussurrou para a irmã. Eu tô aqui com você, só mais um pouco, tamo chegando, né, moço? Tamo chegando, eu não sabia nem aonde. O tempo parecia se esticar como um elástico, prestes a arrebentar. 10 minutos viraram 2 séculos, mas quando eu vi a placa UPA surgindo no meio da neblina da chuva, o coração aliviou. Estacionei na porta. Buzinei, disparei a buzina. Por milagre ou sorte divina, já havia um enfermeiro com a cadeira de rodas ali fora, protegendo-se sob a marquise. E ele veio correndo quando viu a cena. Ajudei o Danilo a tirar a irmã do carro. Luísa, ela mal conseguia manter os olhos abertos. Ela estava tendo uma crise fortíssima de falta de oxigênio, que ele chamava de crise de asma. Vamos rápido, ele disse para o enfermeiro, já abrindo espaço. Danilo se virou para mim, com os olhos vermelhos, me abraçou no impulso e encharcado e tremendo. Cara, você salvou a vida dela, cara, juro por Deus. Eu não sei como te agradecer, cara, eu nem prestei atenção no seu nome, Reginaldo. Eu nem prestei atenção no seu nome, Reginaldo. Vai lá, irmão. Depois você me conta se ela tá bem. Isso é o que importa agora. E eu não fui embora. Eu fiquei no carro por uns segundos, uns minutos, com a respiração tentando voltar ao normal. A chuva ainda tamborilava no teto, mas ali dentro o silêncio era outro. Um silêncio de missão cumprida. Eu nunca tinha dirigido tão rápido e nem com tanta fé.
Foi naquele dia que eu entendi. Às vezes o volante na mão é só um detalhe. O importante é saber para onde a vida está pedindo para você correr. Porque às vezes ela grita e você precisa responder sem pensar, sem hesitar. E correr. E correr naquele dia fez toda a diferença. De acordo com o médico, se ela tivesse demorado mais 5 minutos, ela teria falecido. Sério, doutor? Sério? Mais 5 minutos? E vocês teriam perdido a moça, porque o médico falava comigo e com o Danilo como se eu fosse da família. E vocês teriam perdido a moça. Foi quando o Danilo olhou para mim e as lágrimas se misturaram ao rosto molhado dele. Missão cumprida, Danilo. Você é xará do meu filho, o mais novo. Não diga. Dá um beijo na Luísa por mim. Agora estou sabendo que tudo vai ficar bem. Sabe, Paulinho, boa pessoa? Isso é o que eu mais gosto nessa minha profissão. Eu nunca sei quem vai entrar no meu carro. Eu posso estar levando um executivo apressado, um casal em crise silenciosa, ou uma senhorinha fofa com histórias de 1950, um rapaz que luta contra o fim do frango na marmita, um radialista como você que está atrasado para fazer o programa. Eu sei lá quem entra aqui. Cada passageiro carrega um universo. E eu sou um pouco psicólogo, comediante, conselheiro e motorista de ambulância. A gente é um pouco de tudo. Quando eu chego em casa cansado, com o corpo pedindo cama, como sempre tem alguém pulando no meu colo, os meninos me cercam animados e perguntando: pai, hoje teve história engraçada? Aí eu conto uma, outra. Tem as histórias censuradas, tem aquela que nem a Mônica pode sonhar. Não porque eu seja capaz de qualquer coisa contra minha amada esposa, mas é que se ela souber, de repente, o que a mulher me falou dentro do Uber, o que ela fez, talvez ela me impedisse até de continuar trabalhando. Se bem que ela confia em mim e sabe o homem que eu sou. Eu penso que tenho sorte. Faz 5 anos que eu estou nessa profissão. Você sabe que eu tenho a minha religião, sou católico. E eu vou à igreja. Eu adoro ir à igreja de São Judas Tadeu. E às vezes eu paro o Uber lá em frente, não tem nem tempo de entrar na igreja. Mas eu olho para a igreja e agradeço São Judas Tadeu por eu ter perdido aquele emprego último. Lembram do emprego que eu disse durante essa minha narrativa? Que eu perdi? Eu agradeço, São Judas. Ainda bem que eu saí daquele lugar. Onde eu trabalhava tinha o meu dinheiro certinho de todo mês, mas eu não tinha esses prazeres, essa felicidade de ter contato com as pessoas, de sentir a minha missão social. Porque aqui, até vidas eu já salvei. Eu não sei, Paulinho. Eu estou escrevendo hoje essa história para você, pensando em mais tarde escrever um livro até. Porque as histórias que acontecem aqui dentro desse Uber, do meu Sandero Prata, são diferentes demais, inusitadas demais. Reginaldo, o motorista de Uber que dirigia histórias. Fica sendo um bom livro, não fica? Um bom título para o meu livro? Reginaldo Cardoso é o meu nome. E eu vou ficar esperando a partir de agora os comentários de todos vocês. Take my hand again, load up the car and drive real far. I could play for cash at the Walmart.
Don't think twice this time, you know I'm real fond of Oregon. It would rain outside while I write my songs. It don't rain enough around here and you know it don't. Bom dia, Paulinho. Eu sou a Sônia Maria aqui da Vila Mariana. Ai, a gente só tem que pedir a Deus proteção para esse moço. Que beleza, que moço iluminado. E a gente tem que rezar. Eu rezo todo dia para esses motoristas, sabe? Esses motoristas que prestam serviço assim, sabe? Para todos, né? E que Deus abençoe ele, que Deus ilumine. Uma vez eu precisei de um motorista também, mas só que eu pedi táxi mesmo, né? E era de noite, eu tinha saído para fazer um exame. E quando chegou aqui na porta, eu contei para ele, né? Falei, imagina, o hospital me marca exame para fazer à noite. E eu cheguei aqui e falou assim, não pode, fica sossegada, entra, depois que você entrar, eu vou embora, eu espero a senhora entrar. Ele falou para mim, a gente só tem que agradecer a Deus de pessoas boas assim, sabe, Paulinho? Que Deus ilumine esse moço, e Deus dê a proteção para ele, proteção divina. Que beleza, que moço iluminado. Bom dia, Paulinha, Sueli, eu falo aqui do Balneário São Francisco hoje. Paulinho, Deus usa as pessoas, né? Deus transforma situações, né? Glória a Deus pela vida dele, que cuide dele no trabalho, e que ele continue com esse coração bom, voltado para a família, para a honestidade, para a dignidade, pelo carinho, pelo afeto. Moço, Deus abençoe sua vida, sua família, viu? E continue honesto com a sua esposa e Deus te abençoando todo instante, tá bom? Aqui é a Sueli, Paulinho. Paulinho, bom dia, é Aparecida de Carapicuíba. Paulinho, você está de parabéns. Parabéns, porque tem vezes que a gente pega o motorista mal responde o bom dia ou boa tarde da gente. E meus sinceros sentimentos pela perda da sua mãe também, Paulinho. Ontem não deu para me mandar nada, mas hoje eu estou aproveitando. Parabéns pela história e pela sua narração. A história é emocionante. Você narrando fica mais emocionante ainda. Um beijo, meu amigo. Que Deus te abençoe. Aparecida de Carapicuíba.